Tá, vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui nesse vídeo. É um assunto que eu estou passando e estou resolvendo, e que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso e estão sofrendo, estão passando por situações que já deveriam ter resolvido, já deveriam ter saído, mas que não saem porque estão se mantendo nisso para agradar outras pessoas, ou se mantendo nisso para manter uma imagem que elas mesmas criaram, ou a situação criou, que elas não podem ou não devem manter. A gente vai falar hoje sobre como nós, pessoas que temos cargos ou pessoas que conquistamos algum título, algum cargo, às vezes mantemos por um longo período de tempo esse cargo ou esse título apenas para manter a imagem, sendo que às vezes tem coisa que a gente conquista, que a gente passa, que na verdade era apenas um período de aprendizado, um período de você saber aprender ali naquele local que você estava, e que não era uma coisa que você tinha que ficar, permanecer, era apenas algo passageiro. Eu vou te trazer aqui um embasamento para você entender melhor do que eu estou dizendo, porque é complexo, mas basicamente eu estou trazendo aqui hoje para você. Eu tenho certeza que alguém vai assistir esse vídeo e tá passando por isso e precisava dessa luz, porque é um assunto, é um impasse, na verdade. É um assunto muito difícil de ser tratado, porque é complexo. É uma escolha que você tem que fazer que coloca não só você no problema, mas também outras pessoas que estão ao seu redor, e vão afetar às vezes outras pessoas. E você escolhendo errado, você fica com o peso de ter afetado as outras pessoas. Basicamente, eu vou te embasar agora aqui do que eu tô falando, porque eu acho que tá ainda complexo. Eu sou um líder, não vou falar em qual local, mas eu sou um líder, e eu já venho sentindo há algum tempo que o meu tempo nessa liderança, nesse cargo, já se foi. Eu sinto há algum tempo que eu não estou mais encaixado, podemos dizer assim, ou eu não estou me sentindo bem mais liderando nesse ambiente que eu sou líder, né? E por eu não estar me sentindo bem mais, o que vem à minha mente é encerrar essa liderança, sair dessa liderança. Só que fazendo isso, vem à tona pensamentos e indagações. Como, por exemplo, se eu fizer isso, se eu sair dessa liderança, vai ter outra pessoa para me suprir? Vai ter outra pessoa para ocupar o espaço que eu vou deixar em aberto? Só que essa pergunta é uma pergunta, às vezes a pessoa que se faz essa pergunta acha que é uma pergunta que está pensando no próximo, mas muito pelo contrário, essa é uma pergunta egoísta. Por que essa é uma pergunta egoísta? Porque fazendo essa pergunta para você mesmo, você está basicamente dizendo assim: será que tem outra pessoa capaz de fazer o que eu estou fazendo? Você está simplesmente se colocando num lugar que você não está. Basicamente você está falando assim: será que tem uma pessoa capaz de me suprir? Isso não é uma indagação que se faça, porque sim, existem pessoas capazes para suprir a mim lá no meu cargo. E eu não estou falando isso de outra pessoa, estou falando isso de mim. Eu pensei, cheguei a pensar isso: será que vai ter outra pessoa para ficar no meu lugar quando eu sair? Porque esse pensamento ele vem atrelado com o quê? Vem junto com o quê? Pô, eu vou deixar o cargo na mão, vou deixar o sistema na mão. Mas muito pelo contrário. Se eu continuar, persistir nesse cargo, mesmo não estando me sentindo bem mais, eu não vou performar como eu me performava no início. Então eu não vou gerar frutos, não vou gerar resultados como eu estava gerando no início. E isso vai fazer mal para mim continuamente durante o tempo que eu permanecer dessa forma. Porque daí isso vai trazer para mim resultados ruins e consequentemente mais críticas, e o peso mental vai aumentar, a cobrança vai aumentar e vai ficar pior do que já está. Então, esse pensamento de que será que vai existir alguém para me suprir é um pensamento egoísta. E se você pensa assim, você tem que parar com esse pensamento agora, porque é um pensamento egoísta disfarçado de um pensamento de pensar no próximo. É totalmente disfarçado. Isso aí é um pensamento egoísta infiltrado, que você não se toca que é um pensamento egoísta. E agora eu tô trazendo a luz para você.
Então, outros questionamentos. As pessoas que eu estou liderando, como que elas vão ficar? Porque elas já têm confiança em mim. Só que eu quero que você entenda outra coisa aqui agora. Você sair do cargo da liderança que você está, você sair não quer dizer que você está simplesmente parando o seu chamado. Eu sei que eu tenho um chamado para liderar. E eu sair do cargo que eu estou agora não quer dizer que eu estou matando meu chamado para ser líder. Eu vou continuar sendo um líder. Só não vou ser líder naquele lugar que eu estava. Mas eu sei que dentro de mim existe um líder. Eu sou um líder nato. Eu não preciso estar em um cargo para liderar. E as pessoas não vão perder contato comigo. Eu vou sim continuar tendo contato com aquelas pessoas. Inclusive eu não vou sair do ambiente, eu só vou sair do cargo. Então eu vou continuar indo no ambiente, só não vou ser mais líder. Então eu vou ainda ter contato. Então se isso é outra coisa que te prende, como que vai ficar as pessoas que eu lidero, é outro pensamento egoísta. Porque você sair do seu cargo de liderança não quer dizer que você vai simplesmente largar os seus liderados. Muito pelo contrário, seus liderados têm confiança em você e eles ainda vão precisar de você, porque eles enxergam em você um estereótipo de pai, um estereótipo de irmão mais velho, uma pessoa sábia, uma pessoa que dá direção, que direciona. Então você continua sendo um líder para eles, igual você continua sendo um líder para você mesmo. Então é outro pensamento egoísta que trava a pessoa nesse cargo, sendo que ela precisa sair. E a gente vai falar mais pra frente aqui no vídeo como que eu sei que o meu tempo de liderança, ou seja onde for, é que eu falo aqui, a gente tá falando de liderança porque pelo que eu tô passando agora, então eu estou usando isso como embasamento. Mas isso serve pra qualquer outra coisa, pra relacionamento, isso serve pra trabalho, isso serve pra amizade, qualquer tipo de coisa que você sente que já deu, que já chegou no limite, que já passou do tempo de encerrar, mas você persiste naquilo usando como base, usando como pedra, como âncora, esses pensamentos egoístas, disfarçados de pensamentos achando que está pensando melhor para o próximo, tá? Então, voltando aqui para o caso da liderança, do que eu senti, quando eu comecei a sentir que o meu tempo tinha chegado, né, meu tempo nesse cargo tinha chegado, eu fiquei basicamente uns 7, 8 meses nesse cargo dessa liderança aí. Trabalhei bastante, fiz bastante coisa, ajudei muitas pessoas. Eu sinto que eu cumpri um papel ali, cumpri um propósito e ajudei a elevar assim, o nível do ambiente que eu estava. Aprendi muita coisa também, porque foi o meu primeiro cargo de líder, tá? Então eu aprendi muita coisa também. Mas quando eu comecei a sentir que o meu tempo tinha chegado, esses pensamentos começaram a vir à tona. Mas se eu sair, cara, eu vou deixar todo mundo na mão, vou deixar o meu líder na mão, né? Daí o meu líder mesmo, o líder que me lidera na mão, que foi o que me colocou no cargo. Mas não faz sentido você pensar isso, porque tá bom, e se for verdade isso mesmo, que não é, mas e se você for deixar mesmo as pessoas na mão, você vai continuar nesse cargo, não querendo, então você vai continuar nesse cargo contra a sua vontade, só pra não deixar as pessoas na mão? Mas e você? Como que você vai ficar? Quem que vai cuidar de você? É um problema isso, porque você pode até reparar que os líderes, eles são meio que pessoas que andam sozinhos. O líder, muito raro um líder ter alguém para dar o ombro para ele. Não estou aqui reclamando, não estou falando, só estou trazendo para você a realidade. É muito raro você ver um líder amparado. Só quando o time é muito bem preparado mesmo e tem ali um respaldo para todos. Mas num time pequeno é muito raro você ver um líder sendo amparado. É muito raro você ver um líder tendo ali um contato de emergência. Uma pessoa com que ele caminha sem precisar ter a couraça de líder. Ele pode caminhar sendo um liderado. Então é muito raro você ter um líder que tenha um amparo de alguém. E por que esse é um problema essencial? Porque quando chega nesse momento de que o líder sente que já passou da hora dele sair, dele entregar o cargo e ir para uma próxima experiência, se ele não tiver alguém para amparar, ele fica no escuro nessa decisão. Porque se ele tiver ali algum conselheiro, alguém que ele possa confiar, essa pessoa vai escutar o que ele vai dizer, o que está deixando ele
nesse pensamento de que chegou o momento dele sair, e essa pessoa que está amparando ele vai ouvir de fora e vai entender se tem base o que ele está dizendo, se realmente é verdade que chegou o momento dele, ou se é algo que ele está passando ali no momento, que é uma dificuldade, né, algum problema, né. Eu tive esse respaldo, mas não dentro da equipe, de fora, uma pessoa de confiança, né, uma pessoa de confiança de já longa data e em quem eu confio e que me escutou e que realmente confirmou para mim que sim, era o momento mesmo de eu entregar, é o momento mesmo de eu sair. Mas o líder em si, ele quase sempre anda sozinho, e esse é um problema essencial. Você precisa ter uma pessoa em que pode ser só uma pessoa, e é o essencial, em quem você confia, que você possa compartilhar nesses momentos e receber de volta um feedback, um conselho que vai te ajudar a tomar essa decisão. Porque isso é outra coisa também, outra coisa que pega também, é que o quanto de energia você perde quando passa por um problema desse. É algo muito fora da casinha, é algo simplesmente extraordinário o que acontece quando você passa por um problema desse. Então, ter alguém com quem você possa confiar, ter um conselheiro, alguém que você possa contar nesses momentos difíceis é essencial. É essencial. Mas voltando aqui, no caso do líder e no caso que eu passei, que estou passando, né? Eu entendi que era realmente o momento de eu simplesmente entregar, sair desse ambiente, não saindo sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de desavença, realmente eu entendendo que chegou o momento de eu sair. E se você também já entendeu, se você participa de algum, ou seja um cargo, seja um relacionamento, como eu disse, uma amizade, e você tá sentindo que chegou um momento que você tem que dar uma afastada, que você tem que sair desse ambiente, desse relacionamento, desse cargo, mas você tá nesse impasse, se isso realmente é verdade ou se isso é coisa da sua cabeça, o conselho que eu posso te dar é esse que eu falei. Tem alguém que você confia para contar esse problema e para que essa pessoa te escute de fora. Mesmo que essa pessoa não consiga te dar uma resposta exata do que você tem que fazer, ela te escutando de fora e escutando o que você está dizendo, ela vai ter o senso se você realmente está passando por um problema que vai ter que pôr ponto final nisso, ou se é algo resolvível. Essa pessoa vai saber o que você está passando por fora. Porque quando você está dentro do problema, a sua visão, a sua percepção, ela está embasada, ela está sendo feita no problema. Porque você está 100% inserido ali. Mas uma pessoa vendo de fora, ela consegue ver amplamente o que está acontecendo. E ela consegue te dar uma direção, um conselho mais certeiro, sem a influência desse problema. Então tem alguém de confiança em que você possa confiar. E em primeiro lugar, e foi o que eu mais fiz, e o que realmente eu tenho certeza que foi o que deu essa paz, essa certeza para mim tomar essa decisão, foi ter consultado Deus, foi ter orado sobre isso. Como eu já venho falando aqui no canal, eu sou evangélico, sou cristão e creio em Deus. E eu ter orado a Deus por esse problema, por essa situação, para que Ele desse paz no meu coração em relação a isso, foi essencial. Eu tenho paz em sair. E isso é um indicativo forte de que Deus está nesse negócio. Então, as dicas que eu poderia te dar são essas. Espero que eu tenha te ajudado nesse problema. E espero que, se você estiver passando por isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado e te ajude nesse problema. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu te vejo num próximo vídeo.